Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Eu estou lendo na versão textual, na BTX. Pelo qual nós também, tendo ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, havendo-nos desprendido de todo peso e todo o pecado que nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos é posta adiante, postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz e, desprezando o opróbrio, se sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, o que suportou tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis em vosso ânimo, desanimando-vos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E haveis esquecido a exortação que, como a filhos, se vos dirige? Filho meu, não tenhas em pouco a disciplina do Senhor. Não te desanimes quando sejas repreendido por ele, porque o Senhor, ao que ama, disciplina, e açoita a todo o que recebe por filho. Permanecei debaixo da disciplina, pois Deus vos está tratando como a filhos. Porque que filho é aquele a quem seu pai não disciplina? Mas se ficais sem disciplina, da qual todos hão chegado a ser partícipes, então sois bastardos e não filhos. Ademais, nós havemos tido nossos pais naturais, os quais nos castigavam e os respeitávamos. Não seremos muito mais dóceis ao Pai dos Espíritos e viveremos? Porque eles, na verdade, nos castigaram por poucos dias, segundo lhes parecia, mas este para o proveitoso, a fim de que participemos de sua santidade. É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, senão de tristeza, porém mais tarde dá fruto aprazível de justiça aos que por ela hão sido exercitados. Portanto, fortalecei as mãos fadigadas e os joelhos debilitados, e fazei sendas direitas para vossos pés, para que não se desloque o coxo, senão antes que seja curado. Senhor, nós pedimos tua misericórdia mais uma vez. Senhor, e tanto quem fala como quem ouve deseja estar aos teus pés, Senhor. Nós devemos e queremos aprender do teu Espírito. Que a tua própria palavra fale conosco. Que o próprio Senhor, na tua palavra, nos toque. Porque quando o Senhor nos toca, é diferente, Senhor. Quando o Senhor fala, o nosso coração é transformado. A tua palavra tem poder em si mesmo para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para realizar tudo para a qual o Senhor a designou. Alcança a resposta de fé no nosso coração. Nós pedimos pela tua suficiência, pelo guiar, pela habilitação do teu Espírito. Descansamos na suficiência do Senhor, no cuidado do Senhor. Nós queremos ser ensinados por ti. Somos teus.
nos toma nas tuas mãos, nos guia, Senhor, nos guia a toda a verdade. Obrigado, que o Senhor dê ao nosso coração uma mansidão para acolher tua palavra, ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor afaste qualquer artimanha do inimigo, qualquer interrupção, Senhor, qualquer tipo de dardo inflamado, Senhor. O Senhor repreenda e nos proteja. Muito obrigado. Descansamos em Ti. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Amados, ontem, na primeira comunhão que tivemos, nós demos aquela introdução falando sobre a base da nossa vitória e da nossa santificação, apoiada na própria vitória do Senhor Jesus nos dias da sua carne. E nós vimos que ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. E por meio da sua prova nesse mundo, Deus condenou na carne o pecado. Então agora essa vitória, essa vida que é dele, Deus espera ser reproduzido em nós. E é por isso que ele não nos livra de todos os tipos de problemas, dificuldades, tentações, pecados de uma vez. Para que nós possamos exercitar a dependência daquele que tem todo o recurso e habilitação nele mesmo e que já está em nosso espírito, para que nós possamos correr o que Hebreus vai chamar de carreira que nos está proposta. A Epístola aos Hebreus é muito significativa. Ela tem como pano de fundo, por isso até o irmão Delcio chama de o livro de Levítico ao contrário, né? Você estudar Hebreus, você é como pegar o livro de Levítico ao contrário. Eu acrescentaria o livro de Números também. Tanto Levítico como Números é o pano de fundo da carta aos Hebreus. E todos os paralelos que são traçados aqui, são traçados fazendo aquela comparação entre a jornada de Israel e a nossa jornada na época do Novo Testamento. E eles tinham uma vocação terrena. Nós temos o que Hebreus chama de vocação celestial. É muito interessante, irmãos, porque o capítulo 3 fala: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então ele vai começar a fazer um paralelo entre a vocação, o chamado de Israel para uma herança terrena e o nosso chamado para uma herança celestial. Para a entrada plena no gozo, na plenitude de quem é Cristo e do seu reino. Né? E aí nós vamos ver que ele fala para nós considerarmos atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Qual foi o problema do povo de Israel quando eles saíram do Egito? Eles saíram do Egito liderados por Moisés, o apóstolo, e tinham também Arão como sumo sacerdote. Agora, em Jesus, as duas coisas se concentram. E ele fala: considerem, ponham toda a atenção de vocês neste apóstolo que nos vem da parte de Deus, e nesse sumo sacerdote que nos leva e nos introduz em tudo que é de Deus. Então, por um lado, ele é enviado de Deus a nós. Por outro lado, ele nos leva e nos representa diante de Deus. Apóstolo e sumo sacerdote. O problema do povo de Israel no deserto é que quando eles chegaram na 12ª jornada da sua carreira de vocação terrena, como herança terrena, figura de tudo aquilo que nós vamos herdar, Moisés sobe ao monte. Moisés faz 11 subidas ao Monte Sinai. Em uma delas, quando Moisés subiu para receber toda a estrutura do tabernáculo, né, e ali também receber todos os detalhes do pacto da lei, o povo disse a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque este, assim, de uma forma, né, simplória, este que nos tirou do Egito, não sabemos o que será dele. Então veja, irmãos, 40 dias Moisés ficou com Deus, 40, um número de prova, 40, um número que fala de provação. Moisés permaneceu com Deus velado no cume do monte, e o povo se cansou, o povo se fadigou, o povo não soube esperar.
não mantiveram seus corações fixos na esperança e na vocação para a qual eles tinham sido tirados. Nós estamos cansados. Esse Moisés, quem sabe até se ele vai mesmo voltar. E aí o autor de Hebreus faz um paralelo, dizendo assim, olha, assim como Moisés subiu o monte e ficou com Deus escondido do povo 40 dias, assim na era neotestamentária o Senhor Jesus ascendeu aos céus. E a maioria do seu povo há de cansar de esperá-lo. Este Jesus que foi assunto, os anjos vão dizer, virá do mesmo modo. Mas muitos no meio do povo de Deus vão se cansar. E vão dizer, onde está? Embora Pedro fala que são os falsos profetas que vão dizer isso. Mas eles vão dizer para influenciar muitos irmãos na apostasia. Onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, já faz tanto tempo. Tantas gerações passaram. Como diz o irmão Atmani naquele cântico. De geração em geração teus santos têm vindo e ido, quantos eu não sei, sem verem tal promessa aqui cumprida. A questão é que a demora, quando há amor, faz o coração se apegar mais. Quando há amor genuíno, a ausência do ser amado faz com que o amante o ame ainda mais. Crie mais expectativa na sua vida. Mas quando não há amor, ou quando outros amores entram no coração, então, onde está a promessa da sua vida? Assim como Moisés permaneceu escondido com Deus, Jesus está escondido com o Pai. Os irmãos estão vendo, irmãos, o paralelo? Então, toda a carta aos Hebreus tem como fundo essa corrida, essa vocação celestial. Ele não é escrito, como diz um irmão, o irmão Orton Riley, ele fala que o livro de Hebreus tem uma característica interessante. Ele não é escrito no pano de fundo da jornada saindo do Egito e cruzando o Mar Vermelho. Coisas como o Egito, o Cordeiro Pascal, o Mar Vermelho não são mencionados no livro de Hebreus. Tudo que Hebreus faz é tocar nos assuntos da jornada do deserto até Canaã. Porque ele não é um livro escrito para não convertidos, ou para novos convertidos, mas para convertidos, irmãos, como muitos de nós aqui, como o irmão André falou, cada um numa medida, mas que já estão na corrida há algum tempo. Eu acredito que todos nós aqui temos no mínimo pelo menos um ano de caminhada. E de acordo com a ótica, a gente pode dizer que, mas é muito novinho, então 1 ano de caminhada, 2 anos de caminhada é muito novinho. De acordo com a ótica de Paulo, 3 anos já era o suficiente, pelo menos, para que nós nos tornássemos homens espirituais. Então Paulo vê como uma anormalidade em 3 anos um cristão não aprender a viver pelo Espírito. Porque ele diz em Coríntios 3, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não o podeis suportar. E o ainda de Paulo, a ênfase ali é, quanto tempo? Infelizmente vocês ainda não podem. Os Hebreus, o autor de Hebreus, que eu penso ser Lucas, ele diz, decorrido ao tempo já deveriam ser mestres. Eram cristãos de 5 a 10 anos no mínimo de conversão. Aquela geração de crentes hebreus que estava tentando voltar para o judaísmo. Então, irmãos, nós pensamos que demora muito tempo para uma pessoa se tornar uma pessoa espiritual. Mas a demora se deve do nosso lado em não responder ao Senhor. Porque o Senhor, na medida de cada um, Ele pode nos tornar pessoas que vivem pelo Espírito. Ele quer nos levar a ser pessoas que caminham com realidade espiritual com Ele. Então todo o pano de fundo da carta aos Hebreus é escrito para quem já é cristão e já avançou de certa forma. Mas talvez se tornou cansado, se tornou fadigado. E aí então, no capítulo 12, continuando aquilo que ele começa lá no capítulo 3 da carta, falando da vocação celestial, falando de nós olharmos, ele diz assim, pelo qual nós também. Esse pelo qual significa portanto, ou pelo qual, como algumas traduções colocam. À luz de tudo que ele vinha dizendo antes. E o que ele vinha dizendo antes no capítulo 11? Sobre a fé daqueles que nos precederam no Antigo Testamento. Só que veja, irmãos, a fé em Hebreus não é a fé em Romanos. A fé em Romanos é para justificação pela fé. É a justiça imputada.
A fé em Hebreus é para santificação, é para salvação da alma. Vamos ver isso em Hebreus capítulo 10, versículo 39? Porque depois dele mencionar a fé para a salvação da alma, aí ele vai mencionar como que os irmãos do Antigo Testamento não só foram justificados pela fé como Abraão, mas viveram uma vida de fé, correndo a carreira que estava proposta a eles. E depois de dar o exemplo deles, antes da gente ler o 10:39, vou citar isso para os irmãos. Aí ele fala, portanto, ou seja, baseado neste fato, estabelecido pela vida deles, nós não temos desculpa para pararmos antes de cruzar a linha de chegada. Portanto, pelo qual nós também, tendo uma tão grande nuvem de testemunhas, e outra coisa, a expressão grega testemunha aqui não é a expressão para espectadores, porque esses irmãos do Antigo Testamento haviam morrido, estavam no paraíso, e não há nenhum ensino bíblico, como a Igreja Católica ensina, de santos que estão orando por nós, intercedendo por nós ou nos assistindo, irmãos. Não é nesse sentido que Paulo, o autor de Hebreus, tá? Que eu penso ser Lucas, né? O autor de Hebreus não é nesse sentido, então, que ele está aplicando a testemunha, porque não tem ninguém lá assistindo. A palavra testemunha ali, que vem de martírio, significa aquele que estabelece um fato. O que o autor de Hebreus está dizendo é que a vida desses irmãos é uma testemunha de que é possível concluir a carreira. Visto que temos tão grande nuvem daqueles que expressam um fato, que estabelecem na sua própria vida um fato. Então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque quando você olha para Abraão, para Moisés, para Isaac, para Jacó, para os patriarcas, para Sansão, para Davi, que desculpa nós mesmos vamos ter. É no sentido de testemunha de um fato, aquele que estabeleceu um fato como testemunha. Isso é a palavra mártir. A expressão grega não é espectador. Existe no Novo Testamento, quando fala de testemunha, fala de espetáculo, fala daquele que está sendo o espectador de uma coisa que está acontecendo. Mas não é nesse sentido que é usada a palavra em Hebreus 12. É no sentido de que a vida daqueles do capítulo 11 estabelecer um fato. É possível não só sermos justificados pela fé, mas nós também vivermos pela fé, para alcançarmos a plenitude de Cristo, como eles alcançaram no tempo deles. Deu para entender, amados? Por que agora, vamos ler no 10:39. Vamos ler o 37 ou 39, fica melhor. Irmãos, 37 não, vamos ler o 36. 36 ao 39. Porque tendes necessidade de paciência, para que havendo feito, veja que aqui o negócio não é crer. Aqui não é crer pela fé para ser justificado, não. Aqui é crer para poder avançar pela fé, fazer a vontade de Deus, caminhar rumo à direção do que Deus determinou. Para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. A promessa tem que ser algo alcançado, conquistado. De novo, todo o pano de fundo é da jornada de Israel que sobe rumo a Canaã. Por isso eu acho que o Espírito Santo nos fez cantar esse cântico essa manhã. Subindo vou para a terra conquistar. Deus nos deu a terra, mas ele diz agora, percorre a terra, conquista a terra. Então, havendo feito a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Aí ele vai dizer assim agora, ó, citando o texto de Abacuque, depois ele vai contextualizar Abacuque, ele fala, porque daqui a um momento, tão somente um momento, o que vem virá. E não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, por fé. Se você citar esse texto em Romanos, significa que ele vai ser vivificado pela fé. A justiça que vem pela fé infunde vida. Isso é Romanos. Mas aqui o verbo viver não é no sentido de ser vivificado, mas de caminhar pela fé. De viver no dia a dia pela fé viva, no Deus vivo.
Irmãos, como nós precisamos conhecer o Senhor de forma íntima, como Deus vivo. A falha daqueles irmãos do passado foi que eles não conheceram o Senhor, os de Israel, que fracassaram, como Deus vivo, como Deus que era capaz de cumprir as suas promessas, de fazer real na vida deles a palavra que ele havia falado. Então diz assim, porque daqui um momento, tão somente um momento, o que vem virá, e não tardará, mas o meu justo viverá por fé. E, se retrocede, minha alma não se agradará nele. Aqui a questão não é você dar um passo de ser justificado, para ser reconciliado com Deus na posição, mas é de agradar o coração de Deus, pela experiência da fé. Então ele diz assim, mas nós não somos dos que retrocedemos para a destruição, senão dos que temos fé para a preservação da alma. Veja que fé aqui está ligado, aqui foi traduzido preservação, mas a tradução literal do grego é para a salvação da alma. O assunto de Hebreus é fé para a salvação da alma. E aí ele vai começar a ilustrar como que é essa fé ativa, viva, em todo o capítulo 11. Está dando para entender? Por isso ele introduz dizendo que a fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Está falando de uma vida que reflete o caráter de Deus, a fidelidade de Deus. Então, irmãos, aqui no texto de Hebreus a gente tem que deixar isso estabelecido. É a carreira pela fé. Não é justificação ou salvação pela fé, mas é a carreira pela fé que fala da salvação da nossa alma. Por isso o capítulo 11 então vai dar exemplos de pessoas que viveram pela fé. E aí depois de dar essas pessoas como pessoas que estabelecem um fato, aí o capítulo 12 que nós começamos lendo vai dizer, visto portanto, baseado nesse fato que nós temos, quando olhamos a vida dessas pessoas, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, de mártires, daqueles que estabeleceram esse fato. Corramos então com perseverança também. E aí, irmãos, a gente vai ver uma coisa impressionante. O autor de Hebreus vai falar usando duas figuras. Ele vai usar a figura do pai e a figura do atleta. Do pai que disciplina um filho e do instrutor que disciplina um atleta no ginásio. A figura da casa, do pai e do filho, do ginásio, do atleta e do instrutor. São duas figuras que ele vai usar no capítulo 12. E agora vamos, com a graça do Senhor, meditar um pouco nisso. Quando ele abre no capítulo 12, ele diz assim, pelo qual, ou seja, visto, baseado em tudo que foi dito, nós também, tendo ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, havendo-nos desprendido de todo peso, agora presta atenção nas duas coisas. Ele vai mencionar peso e o que mais? Todo pecado. Os irmãos viram aí? Peso e pecado. Que nos assedia, corramos com paciência, porque ele está falando da jornada, da corrida. Todo o texto de Hebreus, toda a carta aos Hebreus é uma fala para a carreira cristã. Mas ele menciona como obstáculos aqui, então, o peso e o pecado. O que significariam esses pesos? Ou o peso que nós temos que nos desprender, nos desembaraçar de todo o peso? E se a gente for ver, eu até tomei nota aqui para não me permitir esquecer, essas duas expressões, peso e pecado, ele vai mencionar ao longo de todo o capítulo 12, pelo menos ali até a primeira parte do capítulo 12, do versículo 1 ao 14, mais particularmente do 1 ao 13, o assunto principal vai ser o peso. Do 14 ao 17 vai ser o pecado. Então qual é o tipo de peso que pode nos impedir? Ele vai mencionar do capítulo 12, versículos do 1 ao 13. Qual é o assunto do pecado? Do versículo 14 ao 17. Certo? Então nós temos dois problemas que temos que lidar na nossa vida de carreira celestial. Peso e pecado. E por que isso? Porque nós somos filhos e atletas.
E aí você vai ver que o peso está ligado ao atleta. O pecado está ligado àquele que transgride contra o Pai. Por isso ele vai mostrar que Deus nos disciplina como Pai e Deus nos instrui como atletas numa carreira. E nós temos que nos livrar do peso, irmãos. Eu queria colocar dessa forma. Toda a vida cristã, então em Hebreus é colocado como uma jornada rumo à carreira celestial. Ela tem como paralelo a jornada de Israel. Os irmãos sabem quantas jornadas Israel fez no deserto? 42 jornadas. Começou em qual? Como é a primeira jornada, o nome dela? Ramsés. Aonde conclui? Na verdade, né, na antessala da terra de Canaã, a última jornada, qual que é? As Campinas de Moabe. Elas estão registradas, irmãos, todas numeradas, catalogadas em Números 33, certo? E essa jornada de Israel, em tipologia, fala do quê? Fala do nosso crescimento na plenitude de Cristo, porque Canaã fala da plenitude de Cristo, de quem Cristo é em todas as suas riquezas. Mas, por outro lado, quando nós amadurecermos e chegarmos à plenitude de Cristo, o que nós vamos herdar com ele? O reino. Então, Canaã fala das duas coisas. Primeiro, de Cristo em sua plenitude. Depois do reino de Cristo, que nós gozaremos nessa plenitude. Nós temos que crescer em Cristo para termos parte na herança do seu reino. Só que essas jornadas de Israel, sabe o que é interessante? Quando Números vai relatar elas, o Espírito Santo instrui Moisés a colocar dessa forma. São estas as saídas e as estações de Israel. O que é uma estação? Uma estação é um período próprio de crescimento. Cada uma das 42 jornadas reflete um aspecto do crescimento de Israel. Agora, só para a gente poder avançar aqui, depois falarmos sobre esse peso. Porque o problema de Israel foi que eles foram se fadigando, irmãos. O coração deles foi se cansando. E eles começavam, os irmãos vão ver várias vezes no livro de Números. Por que nos tiraste do Egito para nos matar nessa terra? Essa terra não mana leite e mel. Chega uma hora que eles estão tão cansados que eles começam a blasfemar até mesmo, dizendo assim, nos tiraste de uma terra que mana leite e mel. Eles inverteram, para nos matar nesse deserto. No cansaço, na fadiga, na insatisfação da alma deles. Essas 42 jornadas, elas podem ser divididas em 7 grupos de 6. Vamos colocar assim, 7 grupos de 6. 7 vezes 6? 42. Certo? 7 vezes 6? 41. 41, né? 7 vezes 6, 41. Então? Ah, é? Ah, é? Por favor. Oi? 42, é isso mesmo, 42. Não é pegadinha, não. Só se fosse o irmão Delcio aqui, vocês iam ver pegadinha. Então, 42. Se a gente dividir essas jornadas em 7 vezes 6, nós vamos ter 42 jornadas. Quando nós estudamos a carta de Pedro, vamos lá em 2 Pedro capítulo 1. Nós vamos ver que Pedro cita aqui 8 virtudes, começando com fé, terminando no ágape. Só que, irmãos, veja que interessante. O ágape, que é a expressão máxima da vida de Deus, a maturidade espiritual, ele é Canaã. Os outros 7 são 7 virtudes que devem se desenvolver em nós para chegarmos ao ágape, que é o resultado final. E quando nós atingirmos o ágape, é nos dado uma ampla entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas 7 virtudes que aparecem antecedendo o ágape, elas são os 7 grupos de 6 jornadas de rumo a Canaã.
Então você tem 7 grupos de 6 jornadas cada. Entendeu? De Ramsés, eu até anotei aqui, porque são vários nomes, eu de tudo de cabeça eu poderia esquecer, estou esquecendo até os números de cálculo, então acho que é consequência do Covid, tá? Mas, para mim não esquecer, deixa eu ler para os irmãos. Depois vocês podem ler em Números 33, tá? Considerando a palavra do próprio Senhor. Lá em Números você vai ver que de Ramsés até Elim são 6 jornadas. Você tem o primeiro grupo de 6 jornadas. Essas primeiras 6 jornadas correspondem à fé. Na tipologia. Por quê? Se você estudar com cuidado essas primeiras 6 jornadas, você vai ver que tudo que Israel fez foi depender de Deus. Eles não fizeram nada para ser liberto de Ramsés. Quem que fez tudo? Deus. Eles precisaram fazer alguma coisa, irmãos? Não. Só descansaram no sangue do Cordeiro. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles não lutaram, não fizeram nada. Deus foi que os tirou simplesmente no descanso da fé. E quando conclui a 6ª jornada, que é Elim, qual era a característica de Elim? Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. E descansaram ali. Tudo é descanso. Tudo é Deus que faz. Está dando para entender? Então, Pedro fala o que na carta dele? Vamos ler as cartas de Pedro, depois a gente considera a questão das jornadas. Capítulo 1, versículo 3 em diante. Até o versículo 7, 3 a 7. Porquanto todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos são sido concedidas pelo seu divino poder, mediante o conhecimento pleno do que nos chamou por suas gloriosas proezas, por meio das quais nos há dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas chegasseis a ser consubstanciais com a natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo, por causa da concupiscência. Assim também vós ponde toda a diligência em acrescentar à vossa fé virtude. A virtude, acrescentar conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança ou paciência. A palavra grega é a mesma, hipomenei. A paciência, piedade. A piedade, afeto fraternal, amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor, o ágape. E quando você atingir o ágape, estas coisas existindo e aumentando em vós, vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus. Então o ágape, irmãos, é alcançar Canaã. É a experiência de entrar na plenitude de Cristo e então aguardá-lo e ter parte no seu reino. Agora veja, essas 7 virtudes aqui, elas são 7 virtudes que precedem a posição de maturidade. Nós devemos crescer em cada uma delas para que nós tenhamos direito a alcançar, a entrar na plenitude do Senhor, no gozo do Senhor no que diz respeito à nossa vida espiritual aqui e também no galardão do milênio quando ele vier. Lá, agora, traçando o paralelo com a jornada de Israel, eles saíram com a vocação terrena para entrar na Canaã. E aí Deus faz eles jornadearem por 42 jornadas. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: as primeiras 6 jornadas é a primeira virtude. E a jornada que vai de Ramsés a Elim. Fé. Tudo que eles fizeram foi pela fé. Não tiveram que fazer nada, Deus fez tudo. O segundo grupo de jornadas é as jornadas que vão desde Mar Vermelho até o Sinai. Jornada 7 até a jornada 12. Aqui já começa a virtude. Porque a palavra virtude aqui no grego é energia, força, vigor dinâmico. Fala de experiência com aquilo que você creu. Se os irmãos notarem, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, já começam as primeiras experiências com Deus. Os irmãos estão vendo, irmãos? Aonde foi que eles beberam da água da rocha? Qual jornada que era? Refidim. Quando lutaram com Amaleque? Foi depois de atravessar o Mar Vermelho também. Quando eles comeram do maná? A mesma coisa. Agora eles começam a provar. A fé que nós cremos, ela tem que se desenvolver em experiência com Deus. Então vem esse segundo grupo. Está dando para entender? Virtude. Força, excelência, vigor divino.
Eu não devo só crer. O que eu creio, irmãos, tem que me levar a ter uma atitude. Tem que me levar a me comprometer com Deus. Quantos irmãos permanecem no estágio infantil da vida espiritual porque só recebe de Deus? Deus não pode contar com ele para nada. Ele só recebe. Não há nada que ele possa experimentar de entrega, de experiência, de batalha, de ganho realmente, de experiência substancial. Então, acrescentai na vossa fé virtude. E o segundo grupo de 6 jornadas é para Deus trabalhar neles a virtude. Aí depois vem o terceiro grupo, que é o conhecimento. Essa experiência, todavia, não pode ser uma experiência por experiência. Quantos cristãos começam bem e se desviam depois porque é uma experiência que não tem trilho? Ele não aprendeu o princípio espiritual na experiência. E era o caso de Israel. Eles creram pela fé, tiveram a experiência da água da rocha, do maná do céu, de lutar com Amaleque. Eles viam as obras de Deus o tempo todo, provavam as obras de Deus. Mas o que eles não conheceram? Salmo 103. Manifestou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés, seu servo. Por que Moisés pôde ser fiel quando Israel fracassou? Porque Moisés não conhecia só as obras, não havia só virtude, havia a virtude posta em um trilho. O trilho do princípio do caráter de Deus, de conhecer o coração de Deus e a direção de Deus, além das obras de Deus. Então, com a experiência, façam um trilho de conhecer de forma profunda, relacional, porque a palavra conhecimento gnóstico significa isso. Conhecer se relacionando para conhecer os caminhos, conhecer a mente, conhecer o coração de uma pessoa. Quantos irmãos começam bem, então, enquanto Deus está fazendo milagre, operando, fazendo, oh, Deus é muito bom. Mas aí, irmãos, a hora que chega na hora de ele conhecer o Senhor de uma forma mais profunda, de ele entender por que o Senhor fez determinada coisa na vida dele, ele não cresce. E o que acontece por consequência? Ele naufraga. São crentes do oba-oba, do fogareiro. Né? Acendeu e apagou. É palha queimando. Irmãos, Pedro fala, então na experiência de vocês, na virtude, acrescentem conhecimento. Fundamentem isso no trilho. E os irmãos vão ver que coisa interessante. A partir do terceiro grupo de jornadas, de mais 6, Deus está trabalhando neles o quê? Ele está trabalhando conhecimento. Kibriot Hataava. Inicia o terceiro grupo. O que aconteceu em Kibriot Hataava? O que significa essa palavra Kibriot Hataava? A palavra Keber, em hebraico, é sepultura. Como o hebraico, a terminação plural masculina é com ot, como com in, aliás, feminina é ot, e in é masculina. A gente põe um S, né? O plural nosso é com S. Você põe o S, serve para masculino, feminino. No hebraico, não. No hebraico, se você quiser colocar o feminino, em plural é ot. O masculino é in. Por isso, El é Deus. Mas Elohim é o plural de Deus. Porque Deus, plural masculino. Agora, quando você quer falar feminino, você põe o ot. Keber, sepultura. Keber, ot. Sepulturas. Hataava. Daqueles que têm a concupiscência. Daqueles que experimentaram o milagre de Deus, mas não entenderam Deus no processo do milagre e deram vazão à sua concupiscência. Comeram de forma desenfreada. Então Deus começa, irmãos, a funilar, você está entendendo? Fé, experiência, mas experiência entendendo os princípios de Deus. Há de se entender e de se temer a Deus. Versículo 16, chegou no Sinai. Então essa nova etapa é depois do Sinai. O Sinai recebeu a lei. Isso. No Sinai recebeu a lei. Isso. Tá vendo? No Sinai eles recebem a revelação da lei de Deus e imediatamente agora não estão em trevas mais. Não se pode brincar depois de receber luz. Agora,
Uma coisa é eles pedirem carne, murmurarem, enquanto estão a caminho. Aí Deus manda lá, eles comem, tudo bem. Mas depois do Sinai, murmurar de novo. Aí vai se cumprir o que está escrito no Salmo. Concedeu o que lhes havia pedido, mas fez definhar a alma. Porque nós não podemos, irmãos, brincar com a luz. Nós vamos começando a conhecer o governo de Deus na vida cristã. Deus é um Deus de governo. A graça não é para libertinagem. A graça é para nos colocar em submissão ao governo de Deus. Está dando para entender, irmãos? A jornada cristã é maravilhosa, é preciosa, mas Kibriot Hataava vem nos mostrar que nós não podemos brincar com a graça de Deus. Que Deus é um Deus de graça, mas a graça não nos livra do governo. A graça é para nos fazer obedientes ao governo. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, os irmãos amam, é amor, tudo bem, aqui tudo. Então vamos fazer o que quiser, porque aqui todo mundo faz o que quiser. Não é assim, irmãos. Há de se entender que há governo na igreja. E que o Senhor trata a concupiscência desenfreada. Então, a fé adicione virtude, mas a virtude estruture ela num conhecimento muito preciso dos princípios de Deus. Respeite esses princípios. Entenda o coração e não só as obras de Deus. E Deus então começa em Kibriot Hataava, como o Elcio falou, logo depois do Sinai, logo depois que a luz da lei veio. O Senhor começa a funilá-los. Ah, vocês querem carne igual antes? Só que agora o desejo de carne não é indesculpável como antes. Não é na ignorância. Então morreram os cheios de consciência. Os irmãos vão ver que em todas as jornadas desse terceiro grupo, Deus está tratando com eles, afunilando eles a entender governo, princípio de Deus, conhecimento relacional de Deus. Qual é a próxima jornada depois de Kibriot Hataava? Azerote. Os irmãos sabem o significado de Azerote? Se os irmãos quiserem estudar esse assunto de uma forma bem profunda, eu quero super indicar aqui o livro do irmão Dino, El Libro de las Jornadas. Sabe o significado de Azerote? Significa entre as cabanas de acomodações. Sabe o que acontece em Azerote? Entre cabanas, entre conforto. Tudo vai ficando tão comum, tão normal, sabe? É normal. Aí dali a pouco, que nem a gente estava falando ontem, a ceia do Senhor é a pizza que você come com o irmão. Você come uma pizza, essa é a ceia do Senhor. Estou entre irmãos. E nós vamos perdendo o senso, a consciência do sagrado no nosso meio. Quando a gente chega, todos os irmãos são espirituais, a gente só vê nós mesmos como carnais. Depois a gente começa a ver a carne dos irmãos e esquecemos de olhar os irmãos na nova criação. Como o irmão Gino costumava falar, nós vamos perdendo o senso do sagrado e vamos perdendo a consciência de ver os irmãos na nova criação. Nós vamos se acostumando com os defeitos dos irmãos, com os nossos próprios defeitos, e tudo vai ficando muito solto entre acomodações, e aonde tem entre acomodações, ainda mais se é o meu irmão que vai pregar, o meu irmão de carne, é profeta, mas é o meu irmão também. Se um filho sabe que é o pai dele, que é também o pregador, era melhor que fosse, mas é meu pai. Ah, então tá tudo bem. E nós vamos confundindo as coisas. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu em Azerote. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por causa de uma questão familiar. Porque afinal de contas, nós estamos tudo em família. Entre acomodações. Sabe, irmãos, eu queria dizer aqui para os irmãos, nós corremos um perigo na jornada cristã, depois de um tempo. Nós vamos ficando muito familiarizados com os irmãos. E não tem problema nenhum. Porque de um jeito ou de outro a gente vai ter que estar junto mesmo. Mas se nós não exercitarmos a vida espiritual, nós vamos, irmãos, deixando a coisa muito solta. Muita liberdade. Vamos perdendo o respeito que cada irmão merece em Cristo. Por exemplo, uma vez um irmão deu um exemplo, né?
Inclusive é um irmão que eu não assisto, não recomendo muito ver ele, mas eu ouvi falar que ele deu esse exemplo. É um irmão que falava para casais. Vocês devem conhecer ele. Não vou falar aqui, não precisa. Mas ele falava o seguinte, num compartilhar dele, que ele foi se arrumar para ir para uma reunião e a esposa estava demorando para se arrumar. Né? Às vezes acontece, né? A esposa demorando e ele lá no carro, vamos! E a esposa não saía, demorava ainda mais, e ele se prepara e falou, vai perder minha paz aqui, essa esposa não sai. E aí ele começou a orar dentro do carro, Senhor, o que eu faço? Sabe o que o Senhor falou para ele? Trate ela como você trataria uma irmã que você não conhece. Aí ele tomou um choque. Por que ele estava brigando, perdendo a paciência, deixando de exercitar o amor? Porque afinal de contas era a esposa dele. Tá com alguma coisa aí, hein? Mas tem pro lado das irmãs também, viu? Daqui a pouco nós chega lá, deixa eu chegar aí, Miriam. Que eu estou falando aqui do exemplo do pastor, mas tem a Miriam que falou contra Moisés, né? Mas por que isso acontece, irmãos? Azerote. Entre acomodações. Nós vamos perdendo a consciência de que o Deus vivo caminha no nosso meio. E de que Cristo está em cada irmão. Com uma dignidade própria. O irmão Gino conta que quando ele estava pregando no Paraguai uma vez, ainda novinho, e ele era um irmão muito místico, né? O Senhor falava com ele às vezes assim, até de forma audível, algumas vezes. Ele estava pregando, aí ele olhou assim de lado, e ele viu uma jovem, e o Senhor falou, é a sua esposa. Foi assim que ele conheceu a irmã Miriam. Mas junto com a sua esposa, o Senhor falou alguma coisa, falou mais assim para ele, e é minha filha. Trate da minha princesa, porque você vai responder por ela. Irmãos, isso muda tudo. A gente perde o senso. Nós vamos ficando solto demais. É irmão, é amigo, é o fulano. Esquece que aquele fulano tem uma medida de Cristo que tem que ser respeitada. Que você não deve ultrapassar o limite. Então, quando esse pastor ouviu o Senhor falar, trate como uma irmã que você não conhece. Por quê? Porque a irmã que você não conhece, é uma irmã, eu posso ofender o Senhor se eu magoar ela. E a sua esposa, não é sua irmã? É só a esposa agora? O seu irmão amigo não é seu irmão em Cristo? O seu filho não é seu irmão em Cristo? Seu pai não é seu... Não, é tudo entre amigos e família, entre acomodações. Então, entre as acomodações, falaram Miriam e Arão contra Moisés. A princípio, irmãos, por causa de uma questão familiar. Porque o que acontece? Moisés tinha tomado uma mulher cuxita, uma negra como esposa. E Miriam, aqui é o irmão Gino falando, né? Talvez com um pouquinho de racismo. Porque Deus não proibia ter estrangeiros no meio do povo de Deus. Embora ele proibia casamento mistos, mas se você for ver com detalhes, era casamento mistos de povos idólatras. Se um gentio quisesse estar no meio do povo de Israel, fazendo, se ele fosse homem, ser circuncidado, ele poderia ir adorar o Deus de Israel e se relacionar com o povo de Israel. Não tinha problema. Mas era o gentio abandonar suas práticas e vir para o povo de Israel. Muito provavelmente, a cuxita de Moisés era um caso desse. Porque quando o povo de Israel saiu do deserto, saiu pelo deserto do Egito, havia um populacho que saiu com eles também. E talvez essa cuxita fosse uma dessas, que aceitou o Deus de Israel. E foi junto. Mas Miriam, olha aí que coisa, né? Os irmãos sabem como é que funciona isso, né? Diz que é espiritual, olha o que está fazendo aí, olha. Tomando essa esposa, e começa, ela e Arão. Aí daqui a pouco a questão familiar, que era só um problema familiar, você perde o senso do limite entre o que é terreno e o que já é outra área, irmão. E nós cometemos muitas vezes isso na vida da nossa caminhada. E isso nos danifica e a mão de Deus cai sobre nós e nós não sabemos por quê. Somos colocados em quarentena. Não sabemos o porquê. Porque nós ultrapassamos o limite.
Ah, mas por que parece que na minha vida tem alguma coisa que parece que eu não avanço? Irmão, ora a Deus. Nós ultrapassamos o limite. Aí aquilo que era só familiar, quer saber? Moisés está errando, também quer saber de uma coisa? Nós também somos profeta. Acaso o Senhor tem falado só por Moisés? Não tem falado também por nós? O versículo que é interessante diz: e o Senhor ouviu. Saem os 3 para fora. Irmãos, azerote. Mas o que Deus está ensinando de novo? Princípio, limite de governo. Outro aspecto, quando eles começaram essa nova etapa, eles já tinham tabernáculo. Exatamente. O Senhor já não falava no Sinai, o Senhor falava dentro da tenda. Que é assim que abre o livro de Levítico. Os irmãos estão vendo? Então, já não tinha desculpa para pecar contra a lei, contra o governo de Deus, e não tinha desculpa para se conduzir de forma carnal, porque todo o rito do sacerdócio no tabernáculo apontava para uma vida de santidade. Apontava para limites estabelecidos por Deus. Então, irmãos, esse é o segundo grupo. Adicionem à fé experiência, mas não tem experiência solta, como uma pipa sem rabiola. Tem muitos irmãos que têm vida espiritual, vai, oração, fogo, aleluia, mas quando chega na hora de obedecer, a espiritualidade cai por terra na hora. Porque não sabe obedecer um mandamento. Qual é o nível mais alto da espiritualidade? A obediência. Jesus foi ouvido por causa da sua piedade, o seu temor reverente. Ele multiplicava pão, expulsava demônios, curava pessoas, mas não foi por causa disso que ele foi ouvido. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Irmãos, muito poder e experiência sem fundamento de princípios nos levam a ser um trem sem trilho, que mais tarde começa a usar até os dons e os poderes para coisas carnais, como os coríntios fizeram. Então Deus tem que treinar esse povo. Porque eles saem tudo desorganizado do Egito, mas depois, quando chega lá no final de Números, está cada um acampado na sua ordem, no seu próprio estandarte e no seu próprio lugar diante do tabernáculo. Um exército, um sacerdócio. Deus tem que nos treinar na jornada, amados. Bom, aí vai, né, todas essas jornadas, o terceiro grupo, e eles terminam em Rissa, que é a última jornada do grupo. Aí começa o quarto grupo de jornadas, que vai se relacionar a domínio próprio. Fica mais fino ainda. Porque baseado no que você conhece, você não pode dar liberdade nem para as suas ambições da carne. Não é só fazer coisas erradas, é nem querê-las. Domínio próprio. Quanto mais você conhece, mais você tem que restringir. Domínio próprio. Qual é o grupo que inaugura essas jornadas? Qual é a jornada que inaugura esse quarto grupo? Quelata. Sabe o que acontece em Quelata? A rebelião de Coré. O que Coré queria? Veja, irmãos, agora aqui já começa a subir o nível. Aqui já não é nem o povo só que está pecando, são os próprios sacerdotes e levitas. São tratos com a liderança. São os problemas da liderança que começam a aparecer. São os problemas que só pegam os mais adiantados. Quelata. A rebelião de Coré. Usando as palavras do irmão Gino, talvez essa seja a jornada mais severa. Porque é o único caso em que alguém desceu vivo ao Sheol. Até Jesus, para entrar no Sheol, morreu. Mas Coré foi vivo para lá. A terra se abriu e engoliu. Outros 2 personagens vão ser lançados. Os outros vão ser lançados vivos, mas vai ser lançado ainda, né? Aliás, esses daí é no Lago de Fogo. São no Lago de Fogo. Agora, no Hades, nunca ninguém entrou vivo. Que coisa séria, irmãos. Irmãos, estão vendo? A rebelião de Coré fala de ter domínio próprio. Domínio próprio baseado no que você conheceu muito bem na luz de Deus. Por que o caso de Coré foi tão sério e Deus abriu o Hades? Porque ele pecou na luz clara.
Não havia desculpa para ele agir como agiu. Então começa em que lata a virtude do domínio próprio. Fé, experiência, mas experiência com princípio, e princípio que te leva a exercitar o controle da carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O ego, mas é a carne nas suas partes mais finas, né? O ego, a ambição, o orgulho. O que aconteceu com Coré? Ele achava que era pouco guardar as portas da casa de Deus. Não é? Basta! Toda a congregação é santa, até aí está certo. Mas qual é o problema? Vós quereis o sacerdócio. Vocês se colocaram como liderança. Aí tocou em Deus, irmão. Porque quem designou Moisés e Arão? Deus. Ele dizer toda a congregação é santa, tudo certo. Mas dizer que eles estavam se promovendo como sacerdotes, como príncipes no arraial, isso aí é tocar na vontade de Deus. No governo de Deus. Irmãos, nós temos que aprender essas coisas. Nós temos que aprender por limite no nosso cuidado com a ambição. Cuidado com as coisas que vai passando o tempo, vai ficando muito tranquilo, entre acomodações, dali a pouco, se você não trata, você desenvolve um outro problema. Esses dias, parece que Coré, ele é primo de Moisés. Aí fica pior, né? Ele era levita, e é isso mesmo. Ele era coatita, assim como Moisés era coatita. A família de Levi, Oi, Elcio. Parente. A família de Levi era os Meriatitas, Gersonitas e Coatitas. E ele também era coatita. Então, assim, é o profeta, mas é meu primo. De novo, é o mesmo problema lá de trás, só que agora agravado. Eu também tenho direito. Se ele tem, por que eu não posso? A gente vai perdendo, irmãos, a noção. Nós vamos vendo os irmãos, a graça do Senhor atuando nos irmãos, nós pensamos assim, mas fui eu que comecei com esse irmão? Por que agora ele tem que aparecer e eu não? Irmão, que nós possamos ter o coração de Moisés. Eu queria que toda a casa de Israel fosse profeta. Você tem ciúmes por mim, Josué? Eu não tenho ciúme de ninguém. Não sou eu que estou me colocando aqui. Quem sou eu? Na verdade, eu quis escapar, eu queria, na verdade, não ter que... Porque, irmãos, você pensa que por estar mais perto de Deus a coisa é mais suave? Não sabe de nada, inocente. Você acha que por estar perto de Deus a coisa fica mais fácil? Quantas vezes Israel fracassou e Deus perdoou? 10 vezes. Moisés precisou falhar quantas vezes para Deus proibir ele de entrar na terra? Uma vez só, irmãos. Não é mais conforto? Pregar, ensinar, conduzir, ter certa responsabilidade, nunca é mais conforto, sempre é mais exigência. Só o tolo que ambiciona. Mas Coré. E foi sério, só porque a nuvem estava ali, irmão, na cara deles. Olha, eu vou falar para você sabe de que tamanho que era essa nuvem? Diz que era uma nuvem que cobriu o arraial todo. A nuvem da glória visível de Deus cobriu o arraial. Só que eram 2 milhões de pessoas no deserto. Você tem tamanho de uma nuvem dessa manifestando visível a presença de Deus entre eles? Se eu soubesse que um ventinho que entrou pela porta era o Senhor, eu já ia cair de joelho. Não, irmãos, imagina, se acontecesse como aquele irmão lá, como é que é o nome dele, Gabi? O irmão falou assim, vem Jesus, é seu amigo que está chamando. Aquele irmão lá, o avivalista lá? Não, um outro irmão que a gente ouviu falar que ele chegou num ambiente onde estava tendo uma pregação e falou, irmãos, ele era tão íntimo de Deus que ele falou assim, Jesus pode vir, é o Duck. É o teu amigo que está chamando. E de repente começou lá de trás, aquela manifestação da presença do Senhor entre os irmãos. Irmão, qualquer pregador, qualquer homem que tem senso, para de falar na hora. A única atitude é fazer igual a Elias, cai de joelho e adora. Agora Coré via a nuvem da presença de Deus visível entre eles, depois de ter visto Deus tratando com os carnais, depois de ter visto a lei, depois de Deus ter dado o tabernáculo, depois de ter avançado como tinha avançado, o que ele faz? Basta. Na cara do Senhor. A nuvem está ali. E essa nuvem, sabe o que diz que acontecia com ela? Ela virava uma coluna de fogo para proteger o arraial do frio e das trevas à noite. Você imaginou uma coluna de fogo daquela dimensão?
E Coré fala, basta. E quando Moisés falou assim, olha, eu não estou me promovendo. E diz que o Senhor se retira. Nem isso leva Coré a retroceder. Quando Moisés fala assim, nisso sabereis se foi o Senhor e se fui eu que fiz isso. Irmão, só de Moisés falar isso, já era para falar... Para. Mas o Coré permaneceu. Você sabe o que é isso aí? Na linguagem de Hebreus, é viver de modo obstinado no pecado depois de ter pleno conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não porque Deus não possa perdoar, porque você está rejeitando toda a oferta da graça. Já avançou demais. Depois da rebelião de Coré, diz que os 200 príncipes se juntam contra Moisés e colocam fogo nos seus incensários de forma rebelde. Sabe o que Deus faz? Vai sair fogo do incensário e consome os próprios príncipes com o fogo que eles acenderam. Por isso o autor de Hebreus, falando dessa jornada, ele vai dizer assim, não resta mais sacrifício pelo pecado, resta apenas uma expectação de fogo horrível, prestes a consumir os adversários. Porque são coisas que têm de grave, porque não se exercita o domínio próprio baseado no conhecimento que já foi dado. Está dando para entender, irmãos? Então esse grupo de jornadas é o grupo que começa em Quelata, certo? E você vai ver que nesse grupo Deus trata só com o sacerdócio. Quelata, e ele termina em qual jornada? Não, ele vai terminar na jornada de Tera, ou Tara, como alguns falam, coloquei. Na jornada de Tara, sabe o que significa a palavra Tara? Inclusive o irmão Gino explica que ela tem a mesma origem de uma outra palavra em caldeu. E ela significa tributo arrecadado, tributo prestado. Sabe o que acontece especificamente nessa jornada? Deus começa a ordenar que o povo cuide dos levitas com os dízimos e ofertas. Na primeira jornada desse grupo, alguém quis uma posição que não era dele. Na última jornada desse grupo, Deus honrou a posição dos que ele estabeleceu. Deus está ensinando governo na casa dele. E aí começa o 1, 2, 3, 4, o quinto grupo de jornadas. Vai ser mais 6 jornadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, mais 6 jornadas. Vai, nesse quinto grupo, a jornada que corresponde à paciência. Desenvolver no domínio próprio a paciência. Ele começa em Micta. Não, é Mitica. Mitica. Né? Essa jornada, sabe o que acontece nela de forma específica? E a palavra mitica significa adoçar, tornar doce. Sabe o que acontece nela? Deus estabelece a novilha vermelha, que é uma figura da purificação eficaz do sangue de Cristo contra todas as nossas contaminações. A doçura. Ela começa com a novilha vermelha e ela termina em Jotbatan, que em hebraico significa terra dos jatos de água. Então você começa com uma novilha para te purificar das impurezas e com água, e termina com água refrescando a jornada. Essa é a jornada da paciência, porque Deus está falando de provisão para que nós continuemos em tudo que aprendemos. Depois de ter exercitado o domínio próprio, mas o domínio próprio pode durar 2 dias. Você até vai bem no começo, aprendi, obedece, mas será que depois de muito tempo vai continuar? Vai perseverar? Depois de um tempo, sabe o que acontece, irmãos? Nossos pés começam a ficar empoeirados. Por isso que a novilha vermelha fala da provisão para o caminho. Não é um sacrifício feito em Levítico. Não é um sacrifício para tornar pecadores em santos, mas para constantemente renovar o vigor espiritual naqueles que já são santos. A novilha vermelha é uma figura do sangue purificador do Senhor Jesus para toda necessidade daquele que já está servindo a Deus na jornada.
Por isso ele é um sacrifício que aparece em números no livro das jornadas. Tá, Deus tem provisão para tornar um pecador santo. Mas e para purificar o pecador de qualquer coisa que o contamine? O pecador não, o santo. Você era pecador, se tornou santo pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício expiatório do Senhor Jesus, o novilho. Mas e para que você que já é santo, depois de ter tornado santo, e se você se tornar se sujar de novo? E se você se cansar na jornada? Volta à velha cruz. Mas agora, não para se tornar convertido, mas para descobrir que ele tem doçura para você. O mesmo sangue que purificou-nos do nosso passado como pecadores, limpa a nossa consciência de qualquer mácula nas jornadas. E nós permanecemos com o céu aberto, irmãos, o tempo todo. Que bênção, irmãos. Não é uma maravilha? O mesmo sangue do Senhor Jesus que nos tornou de pecadores em santos, conserva a nossa consciência livre de qualquer mancha para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Nunca vai haver uma espiritualidade onde você alcance um grau de espiritualidade que você não precisa do sangue do Senhor Jesus mais. Mesmo que a gente fosse tão santo igual João, igual Pedro, nós íamos confiar unicamente no sangue do Senhor Jesus. Mas uma coisa, irmãos, é o sangue diante de Deus para nos justificar. Outra coisa é o Espírito Santo aplicar o poder do sangue na nossa consciência. Quando nós temos consciência livre de pecado, irmãos, quão vivo, quão forte é o nosso serviço a Deus. Nada barra mais a nossa força do que ter contaminação na nossa consciência. Mas Deus proveu doçura. Deus proveu um caminho para tornar a jornada doce. Sabe qual é esse caminho? A fonte aberta para purificar pecados. Não importa se você fracassou, se você se sujou, o sangue está aí. E não só o sangue, mas também a água, os jatos de água. Agora, jato de água lembra o quê? Não é água para beber. Jato de água é água que lava. E deixa eu explicar uma... Eu não sei, os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Está dando para acompanhar, irmãos? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Uma coisa é o sangue de Cristo purificar você quando você se suja com pecado na jornada. Mas outra coisa é coisas que não são pecado e que mesmo assim se tornam um peso. Como a poeira dos pés. Por isso que o Senhor não introduz só a lavagem do sangue na consciência, mas também a lavagem de água pela palavra. Quando ele introduz o lavar os pés. E ele lava os pés dos discípulos e fala o quê? Se eu vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés, irmãos? Lavar os pés porque está falando de jornada. Naquela época o povo de Israel caminhava no deserto, ou então mesmo quando chegaram na terra e tinham jornadas a fazer diárias, eles usavam sandálias. A poeira era muita, as ruas não eram limpas como agora, então os pés se sujavam com facilidade. E aí chegavam junto para ter uma refeição, todo mundo se sentava, e aí começava, né? Você sabe o que acontecia. Se não tivesse os pés lavados, era costume deixar uma bacia para lavar os pés, porque se você não lavasse os pés, a comunhão era atrapalhada. Não era nada, vamos dizer assim, imoral, algo contra a lei de Deus, mas era algo que causava interrupção e desarmonia na comunhão. Então tinha que vir com a água lavar os pés. A pessoa podia estar limpa, mas os pés estavam mal cheirosos. Quer dizer, você tem algum elemento desgastante na sua jornada? Um irmão sai de casa, ocorre um problema no trânsito, deixa ele nervoso, ele chega na reunião, ele não pecou, mas ele ficou irritado. Isso não é pecado, mas certamente é poeira. Está dando para entender? São coisas da terra, são coisas que vai tornando suja a sua caminhada, vai embaçando. E como que nós curamos uns aos outros? Com a palavra de Deus na comunhão. O irmão chega irritado, e de repente um outro irmão olha para ele e fala assim: irmão, o Senhor me tocou com essa palavra essa manhã. E à medida que eles vão tendo comunhão na palavra, aquele peso é tirado do irmão. Os irmãos estão entendendo? Isso é lavar os pés uns dos outros, irmão. Como diz o irmão Atmani, até que nós cheguemos na cidade de ruas de ouro, todos nós vamos sujar os pés. Todos nós precisamos de irmãos que lavem os nossos pés. Que tenham medida de vida para, com o jato da água da palavra, tirar a lama dos nossos pés. Está
Está dando para entender, irmãos? São coisas terrenas. Não são coisas necessariamente pecaminosas. O interessante é que nesse grupo aqui, da paciência, que fala da provisão, para que nós continuemos, porque paciência fala de perseverança, Deus estabelece tanto no início como no final do grupo, provisões. Provisão do sangue na novilha vermelha, provisão de jato de água na última jornada, que é, deixa eu ver a palavra aqui de novo. Eu tenho que olhar, irmão, palavra hebraica, eu não sei falar, tá? Então os irmãos tenham paciência comigo, porque hebraico não é fácil. A palavra é Jotebatan, é o nome dessa última jornada desse grupo, aonde Deus estabelece o jato da água. Tudo que Deus faz nessa jornada é provisão para que eles possam ter paciência, para que eles possam perseverar, para que nada embace o caminho deles. Porque é fácil você até ter domínio próprio durante um tempo, mas perseverar nisso, sem a provisão do sangue, sem a provisão da palavra na comunhão, nós não vamos conseguir, irmãos. Muitas vezes um irmão chega cansado, teve um problema. Às vezes, irmãos, tem casos de irmãos, eu ouvi um irmão testemunhando que ele estava pensando em desistir da vida cristã. E por que às vezes o Senhor tem coisas na palavra dele tão simples, mas que faz tanta diferença? Por exemplo, a Bíblia fala assim, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. É um mandamento pequeno. Era a forma deles expressarem amor, afeto. Mas às vezes um irmão chega cansado. Eu ouvi um irmão uma vez, uma mensagem de um irmão, acho que era o irmão Benson Phillips, ele compartilhando uma vez que ele estava desistindo da vida espiritual no começo da caminhada dele uma vez. Ele chegou exausto e ele falou assim, quer saber do negócio? Eu vou jogar a toalha, eu não quero saber de continuar mais não. Essa vida de cristão, cumprir o propósito de Deus não é para mim, eu sou tão aquém. Ele chegou desanimado na reunião. Não tinha nada de pecado, ele consultou a consciência dele, não tinha nada de pecaminoso entre ele e o Senhor. Mas era exaustão, irmãos, cansaço, pó no pé. E ele chegou ali desanimado. Aí tinha um irmão na reunião, olhou para ele e falou assim, Ed, por que você está triste? Só o fato do irmão falar o apelido de infância dele curou o coração dele. Sabe por quê? Porque era um apelido que só usavam para ele as pessoas íntimas que realmente o amavam. Então quando o irmão falou Ed, com aquele amor, ele se sentiu amado. O Ed do irmão curou ele. Foi o ósculo santo do irmão dele. E ele foi lavado. E aí o irmão começou a compartilhar a palavra com ele, daqui a pouco ele tinha esquecido tudo aquilo. Tinha sido lavado pela água da palavra, irmãos. Nós precisamos apacentar uns aos outros. Irmãos, quantas horas eu tenho? Já passou o tempo? Eu não estou vendo aqui. Acabou? Acabou agora? Já ultrapassei, né? Então, irmãos, eu vou parar aqui, vamos parar em Jotibatan aqui, e nós voltamos depois do intervalo, porque eu passei muito tempo, irmão André. Tranquilo?